Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro, sem deixarmos de olharmos para o alto. Hoje vamos finalizar essa série de vídeos onde a gente falou sobre a gente fez um estudo mais aprofundado sobre a ansiedade. A gente falou sobre algumas chaves, vamos relembrar hoje cada uma delas. E vamos falar hoje sobre a chave do amor, que é a chave que abraça todas as outras que a gente falou. Ela está por trás de tudo isso. Estar em ansiedade, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha história com a ansiedade. Eu já vivi vários momentos, né? A ansiedade um dia já foi um transtorno na minha vida, de fato, né? Onde me paralisava, onde consumia muito a minha mente, onde adoecia muito meu corpo. E várias questões eu vivi, vários prejuízos foram acarretados por conta da ansiedade na minha vida. E duas coisas que são primordiais e que são os dois grandes mandamentos, né? Mandamentos que Deus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Essa é a base para que a gente procure e persista em nos cuidar e aprender a lidar com a ansiedade. Primeiro, para que nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração, com a nossa vida por completo, com a nossa vida, com uma vida saudável, com uma vida útil, uma vida útil para ser usada e ser entregue para o Senhor e para ser usada para os planos dEle, para a vontade dEle, para que o seu reino venha, para que seu nome se espalhe, para que a gente brilhe a sua luz no mundo. Essa tem que ser a principal motivação do nosso coração para buscarmos termos mais saúde, para buscar nos cuidarmos e também amar o próximo. Porque quando a gente está adoecido, quando a gente está ferido, quando a gente está na nossa versão tensionada, em alerta, um alerta que estamos com pensamentos que não funcionam de forma a glorificar a Deus, nós precisamos cuidar disso. Porque assim a gente não vive bem. Se a nossa vida não está... Muitas vezes a gente mede se nossa vida está boa ou não, pelo que a gente tem conquistado, pelo que a gente tem conseguido fazer, pelo que a gente tem realizado, pelos resultados que nós temos tido com o nosso trabalho das nossas mãos. Mas, na verdade, o que a gente precisa ajustar e pensar diariamente e avaliar é entender: eu estou amando a Deus de todo o meu coração? Eu estou amando o próximo como a mim mesmo? Isso tem acontecido na minha vida? Essa deve ser a nossa pergunta diária. E a gente precisa diariamente ajustar isso, porque é inevitável. A gente quer avaliar a nossa vida pelo que a gente tem feito, pelos resultados, porque a vida, né, aqui na Terra é muito regida, vamos dizer, por esse contexto, né, de resultado, de produtividade, de o que a gente faz. E a gente precisa entender a chave do amor. Quando a gente usa a chave do amor, a gente encontra força, a gente encontra um combustível que vai nos ajudar a trilhar esse caminho de encontrar, de autocuidado, de buscar viver uma vida com menos ansiedade, com procurar investir e ter momentos mais de paz, acessar a paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. A gente falou durante essa semana sobre a chave da fala. Quanto que a gente precisa de amor? Primeiro, de reconhecer que somos amadas, para estarmos diante dele e dizer: Senhor, eu tô aqui abrindo meu coração para ti, de falar para ele todas as nossas angústias. Por quê? Porque a gente sabe que nós somos amadas por ele. E reconhecer que somos amadas por ele, que ele nos ama tanto, que ele é o maior interessado na nossa saúde, na nossa vida, que nós vivemos bem, que vivamos bem. Falar, procurar ajuda para falar e nos ajudar, alguém nos ajudar
a viver esse processo e a organizar nossa mente para que a nossa mentalidade esteja alinhada com a mentalidade do Espírito, que é de vida e de paz. Falar com amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Comunicar muitas vezes. Poxa, dessa forma que eu estou me sentindo, eu não tenho me sentido bem, isso aqui me assusta, isso aqui tem me deixado dessa forma, o meu corpo tem reagido dessa forma. Falar com amor, reconhecendo que existe uma outra pessoa também ali que está ouvindo, né? Muitas vezes a gente só quer que todo mundo nos entenda, mas a gente não quer nos esforçar para falar com amor para as pessoas sobre as nossas questões, sobre as nossas aflições, no lugar que é nosso, não no lugar de culpar ninguém, mas no lugar de reconhecer como tem chegado para a gente, como aquela situação, como aquela preocupação, como aquela circunstância tem chegado até nós. Falar. Deus, o Deus que, de todas as formas que Ele podia criar o mundo, Ele escolheu criar o mundo através da fala. Para Ele, a fala é muito importante. E a fala sem o amor, não é possível andar juntos. Não é possível andar separados, perdão. Eles precisam andar juntos. A fala e o amor. A gente precisa escolher falar por amor, falar porque somos amadas e sabemos que nós iremos encontrar nele o acolhimento que a gente precisa, a compreensão que a gente precisa, o cuidado que a gente precisa. Amor na fala. Nós falamos também sobre a chave do controle, né? Da importância de controlarmos e olharmos para aquilo que a gente pode de fato controlar, para aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para que nós governássemos, para que nós administrássemos. E tudo isso precisa ser feito com o quê? Com amor. Controlar apenas para manipular, para que a minha vontade seja feita, para que tudo saia como eu quero, não é o melhor controle. Eu preciso cuidar, governar e controlar o que Ele colocou nas minhas mãos com amor. Com amor, o amor que Ele nos amou primeiro, como a Bíblia diz. Porque fomos amadas, a gente ama, a gente serve, a gente cuida. A gente não ama e cuida porque a pessoa, o outro, nos serviu, porque a gente se acha que está em dívida de gratidão ali, eu preciso servir o outro, ou porque o outro, eu sei que o outro vai me elogiar ou vai me dar algo em retorno, não. A gente ama porque a gente está cheio de amor, porque alguém nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro, e por isso a gente escolhe amar, e controlar, e governar, e administrar o que Deus nos deu com amor, sem jogar nada na cara de ninguém, sem esperar nada em troca, mas amando. A gente controla porque a gente ama, a gente olha para aquilo que a gente pode controlar. Por quê? Porque a gente ama a Deus e Ele nos deu e a gente quer cuidar do que Ele nos deu com amor. A gente quer, lembra como a gente falou lá nesse episódio do controle? A gente quer que quando Ele volte, Ele possa dizer: serva boa e fiel. Você cuidou do que eu coloquei nas suas mãos. Você me amou, zelando pelo que eu te dei. Nós vimos também a chave da presença. Que quando estamos presentes, estamos diante da presença dele, do próprio Deus. O pão da presença. E quando estamos presentes, nós estamos amando, nós temos a oportunidade de amar, acessando o coração das pessoas, acessando a nossa mente, amando ao despertar para aquilo que Deus quer, para o que o Espírito Santo nos sussurrou no ouvido, brilhando a luz de Cristo, amando a Deus, brilhando a sua luz, tendo ações que refletem a glória dele, que reflete que somos filhos dele. Quando estamos presentes, nós amamos. E vimos também a chave da paz.
a chave da paz, onde buscamos persistentemente viver pela ótica da paz, viver dentro da paz que Deus nos deu. A paz que quando vivemos a mansidão e a humildade, que ela só é possível através do amor com que Deus nos amou, através do amor que Ele nos deu e que nós possamos acessar quando a gente olha para a cruz e a gente lembra que Ele foi manso e Ele foi humilde. E a gente decide caminhar, amá-lo, vivendo uma vida semelhante à de Cristo, buscando isso. E quando a gente fala da chave do amor, a gente está falando de amar o que Deus ama. Eu queria aqui abrir um parêntese, porque o que eu percebo hoje em dia, especialmente, com nós mulheres, é que a gente entende e até crê que Deus nos ama. A gente crê pelo sacrifício que Ele fez, por tudo que Ele nos amou e nos ama diariamente. Mas nós não temos vivido essa verdade. A gente crê que Deus nos ama, mas a gente tem tratado com descaso, com desleixo o que Deus ama. Porque se a gente diz que Deus nos ama, por que a gente está se tratando de forma tão cruel? Em todas as doenças, transtornos e questões e aflições mentais, a gente percebe que por trás tem um desamor, tem uma falta de amor pelo que Deus ama muito. Deus ama muito a nossa vida e a gente não tem tratado com amor. Muitas vezes a gente se olha no espelho e fica procurando defeito atrás de defeito. Muitas vezes, diante dos nossos erros, a gente olha e a gente se chama, nossa, como você é burra, como você foi tola, como você foi insensata, como você foi lesa, como a gente diz aqui no Amazonas. E a gente se xinga, e a gente se distrata, a gente se fere. Sem perceber, muitas vezes, a gente tem ferido o que Deus ama. Isso é falta de amor por Deus, porque Ele morreu na cruz por nós. E o que nós estamos fazendo com isso? Com a nossa vida, com a vida que Ele nos deu? A gente está tratando muitas vezes com descaso o que Deus ama. A gente precisa cuidar muito disso. A gente está se enchendo de pensamentos de derrota, pensamentos de invalidez, abraçando e trazendo para a nossa identidade coisas que não são coerentes com o que Deus diz que somos. A gente precisa usar a chave do amor para cuidar do que Deus ama. E Deus ama a nossa vida. Que nós possamos repensar toda vez que a gente se olhar no espelho, o tanto de crítica que a gente faz para si mesma, para nós mesmas. Seja a crítica do nosso corpo, do nosso cabelo, da nossa aparência. Quanto que a gente está se criticando, se ferindo, se machucando. Ou a crítica da nossa personalidade. Poxa, por que eu não sou assim? Por que eu não sou assada? E sabe o que a gente está falando para Deus quando a gente diz isso? A gente está dizendo, Senhor, o Senhor errou. O Senhor errou feio. Quando me criou, quando fez isso, quando fez aquilo, quando criou minha personalidade, o Senhor errou. E a gente perde tempo, porque a gente deixa de muitas vezes nos aceitarmos nesse quesito de personalidade, de quem Deus nos criou para ser, a forma como Deus nos criou. Perdemos tempo que podíamos estar usando para glorificar e para sermos usadas com a forma que Ele nos criou, para o seu poder, para a sua glória. Mas a gente perde tempo o quê? Reclamando, sofrendo. Por que somos assim? Por quê? Por quê? Será mesmo que Deus errou? E um outro alerta que eu queria deixar, quando a gente fala sobre a chave do amor, é o quanto que
a gente, para fazer a nossa vontade ou para lidar com o desconforto que a ansiedade traz, a gente deixa muitas vezes de amar o nosso próximo. Porque a gente pensa assim: não quero lidar com isso. Ou então, é a forma que eu consigo lidar para que eu lide melhor com esse desconforto, com essa ansiedade, é agredindo, é machucando. Ou, às vezes, nem ferindo, mas simplesmente não amando. A gente deixa de ouvir, a gente deixa de abençoar a vida das pessoas. Por quê? Porque a gente não tá bem. E aí eu não quero nem me cuidar, porque as pessoas que me aguentem, porque eu não tô bem, e as pessoas que me aguentem, e a gente deixa de se responsabilizar pela nossa saúde, e a gente deixa de glorificar a Deus. Quando a gente deixa de se cuidar da nossa mente, cuidar da ansiedade, a gente está negligenciando o amor ao próximo também. Porque eu digo assim, não, as pessoas têm que entender que eu sou ansiosa. E lide comigo e com as minhas questões e com a minha versão tensionada e pecadora. E a gente negligencia. A gente, em vez de reconhecer os nossos pecados, se nos arrependermos, escolhermos amar, a gente está simplesmente deixando a vida levar. Não, tá tudo certo. Eu só não quero lidar com desconforto. Porque muitas vezes, olhar para a ansiedade, lidar com a ansiedade, é abraçar o desconforto. É entender que muitas vezes vai doer. Isso acontece muito no processo terapêutico. Às vezes as pessoas falam, eu quero fazer terapia, acho que é muito legal me conhecer. Mas olhar no espelho é olhar também a espinha. É olhar também a parte difícil, é olhar o pecado. E isso às vezes vai doer. Mas a gente não quer lidar com esse desconforto. E aí, qual é o preço disso? A gente deixa de amar o nosso próximo. Porque a gente está tão cheia, está tão tensionada, está tão estressada, irritada, que tudo bem eu gritar. É do meu direito, né? Eu estou no meu direito, como a gente falou sobre mansidão. Eu estou no meu direito de gritar, de agredir, ou simplesmente de ignorar. Ignorar a necessidade do meu irmão, de ignorar que alguém pediu oração, de ignorar que o outro tem necessidades, de ignorar que a minha missão aqui é amar as pessoas. Essa é a nossa maior missão na Terra. É espalhar o amor pelo qual nós fomos amadas. E aí o que a gente tem feito, na verdade? A gente, meio a tanta ansiedade, a gente tem deixado de amar o que Deus amou, o que Deus ama, que é a nossa vida, e as pessoas. E sem perceber, através da ansiedade muitas vezes, que pode ser uma das ferramentas usadas para nos paralisar e nos impedir de amar como Cristo amou, tanto a nossa vida, quanto a vida das pessoas, quanto a Deus. Porque a gente está preocupado em quê? Não quero lidar com esse desconforto. E às vezes Deus está dizendo, eu quero que você olhe para isso, vai ser desconfortável. Vai ser desconfortável. Às vezes, no meio do caos, você tem que parar e dizer, pera, eu vou orar por alguém. Pera, eu vou tirar o olho aqui do meu umbigo, das minhas necessidades e vou amar alguém. Pera, eu vou olhar para esse defeito, eu vou dar nome a esse pecado aqui. Eu vou orar a Deus para que o Senhor me ajude a lidar com essa necessidade de controle que eu tenho. E quando as coisas saem do meu controle, eu viro outra pessoa. E aí eu justifico, com base na minha emoção, que eu fiz aquilo dali do nada. Eu deixo de ser responsável, tomar consciência, de controlar aquilo que Deus me deu para controlar, que são as minhas emoções, a minha mente, minha vida, para ser usada para a glória de Deus. A chave do amor nos convida a sondar e a orar a Deus para que Ele sonde o nosso coração. Entender as motivações pelo qual a gente tem feito as coisas. Tudo que a gente tem feito. A chave do amor nos convida a amar o que Deus ama. A pensar melhor sobre como a gente tem se cuidado. Porque quando a gente cuida do que Deus ama, a gente glorifica a Deus.
e a gente se torna uma ferramenta afiada, pronta para ser usada onde Ele quer. Percebe como mais forte, mais poderoso isso é? Não é simplesmente eu fazer uma skincare para terminar o dia me sentindo cuidada, me sentindo com a pele hidratada. É eu ser intencional nas minhas ações, olhar para dentro, cuidar daquilo que Deus ama, porque Deus me quer como uma ferramenta afiada no seu reino pronta. E a gente tem perdido tempo. A gente tem perdido tempo quando a gente deixa de se cuidar. Deixa de olhar para a nossa alma, para as nossas feridas, para as nossas aflições e enfrentar o desconforto de lidar com elas, de acessar elas, para que a gente encontre cura, para que a gente encontre verdadeira paz. Lidar com o desconforto para amar de verdade. Sair do automático e decidir amar de verdade com cada parte do nosso ser, com a nossa mente, com as nossas ações, com a nossa fala, com a nossa paz. Que em tudo nós possamos glorificar a Deus. E que você saia dessa semana de estudo, e se você precisar voltar em algum assunto, volte, revise. São coisas que a gente precisa estar lembrando a gente sempre, um exercício constante. A gente vive numa sociedade... Gente, o mundo, a vida, a sociedade não vai melhorar para que a gente viva menos ansiosa. Só vai piorar, na verdade. A tendência é só piorar. A gente é que precisa aprender a lidar com tudo isso e glorificar a Deus apesar da sociedade em que vivemos. Que Deus abençoe a nossa vida. E depois me conte um pouco, deixa aqui sua avaliação, mande o seu depoimento de como foi para você essa semana, do que você aprendeu, nos acompanhe lá nas redes sociais e a gente volta na semana que vem com outras temáticas ainda desse universo de autocuidado. Deus abençoe.